Boa noite, a paz de Jesus, o amor de Maria, queridos irmãos, queridas irmãs, é uma alegria nós estarmos reunidos nessa noite especial, gelada, não é? Em alguns lugares gelada, de bate-papo, de partilha, de mergulho na nossa espiritualidade, na nossa identidade carismática. Então, você que está chegando nessa live, que está acompanhando essa live, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Não é? Você que já vai chegando aí, deixa seu nome, nome da tua paróquia, nome do teu grupo de oração, não é aquilo que você faz na sua comunidade. É muito importante a sua presença nesse momento todo especial. Hoje a igreja nos convida a voltar o nosso coração para Nossa Senhora do Carmo, não é? Então, um dia todo bonito também na vida da nossa igreja, um dia especial de aprofundamento da espiritualidade do Carmelo, não é? Então, de voltar o nosso coração para a Virgem do Carmo. Então, nessa noite, meus irmãos, nós vamos falar de algo muito importante para a vida de toda a RCC, a identidade da renovação carismática católica expressada em cada grupo de oração. Eu quero fazer aqui uma retrospectiva com os irmãos que estão chegando. A gente já falou que a RCC é um presente de Deus. Falamos sobre a identidade expressada na vida de cada carismático. Falamos de como resgatar a identidade da RCC, como guardar a identidade da RCC e como propagar a identidade. E hoje a gente vai voltar o nosso olhar mais carinhosamente, mais atenciosamente para o tesouro de Deus na renovação carismática católica, movimento eclesial, grupo de oração. Né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa expressão bonita, a identidade da renovação carismática católica expressada em cada grupo de oração. Eu quero já acolher aqui, olha, a Lucélia Rodrigues, que eu estou vendo aqui que está entrando. Estou vendo que já tem mais alguns irmãos entrando aqui na live. Deixa aí seu nome, da onde que você é, sua paróquia, seu grupo de oração. O amor de Maria, Vilma, seja muito bem-vinda, minha irmã. Que alegria nós estarmos reunidos nessa noite de bate-papo, de partilha e da graça de Deus. Eu quero convidar você também a compartilhar essa live com os seus contatos no Facebook, no Instagram, no Twitter, para que os irmãos possam se juntar a nós. Convida o povo aí do teu grupo de oração, do seu contato, para viver esse momento de graça junto conosco nessa noite. Também eu já quero acolher aqui a minha irmã, né, Alessandra Cisa de Souza. Boa noite! Boa noite, que alegria estar junto com vocês. Para quem não me conhece, eu fui apresentado por Joelson. Eu me chamo Alessandra, sou da Diocese de Itaguaí, faço parte de um grupo de oração que chama-se Fonte de Água Viva, e hoje eu estou aqui para participar desse bate-papo sobre a identidade da renovação carismática católica. Maravilha, Joelson, fica à vontade. É uma alegria enorme poder te acolher, não é? A gente já caminha um tempinho junto aí na renovação, né? A gente já teve a oportunidade de estar aí na sua diocese, é uma alegria enorme nós podermos, Alessandra, partilhar dessa coisa tão bonita e tão cara para nós, que é esse presente que Deus nos deu, que é o movimento eclesial da renovação carismática católica. Então, seja muito bem-vinda, né? Fique à vontade, a casa é sua. Quero saudar todos os irmãos da Diocese de Itaguaí, saudar o bispo diocesano. Meu povo, um beijo para todo mundo. Da sua diocese. Então, Alessandra, queria convidar você para iniciar esse momento, conduzindo um momento de oração, não é? Para nós iniciarmos esse momento de partilha, de bate-papo, esse tempo que nós estamos vivendo tão delicado de pandemia. Então, quero convidar você a conduzir esse momento de oração.
Nós estamos reunidos primeiramente em nome de Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. E nesse momento, nesta noite, eu clamo a presença do Espírito Santo aqui no meio de nós, para que ele seja aquele complemento na tua vida nesse momento. E nós vamos fazer a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, que gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor Jesus, eu te peço nessa noite que o Espírito Santo vá adentrando os lares, na vida de cada pessoa, de cada irmão, de irmã, que esteja agora neste momento precisando desta companhia fiel. Que o Espírito Santo seja o seu melhor companheiro nesta noite, retirando tudo aquilo que está dentro do teu coração, te afastando desse amor tão grandioso de Deus. Então, abra o teu coração para você receber a graça do Espírito Santo, nesta noite e sempre. Amém. Amém, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Alessandra, a gente nunca pode iniciar nada sem rezar, né? Mas antes da gente entrar aqui no nosso tema, eu queria, né, perguntar a você, como que você está vivendo esse tempo de quarentena, de pandemia? Como está sendo isso para você, né? Eu sei que você é uma profissional da área da educação. Como está sendo isso aí para você? Primeiramente, está sendo assim, um grande desafio. Eu vejo como um desafio porque tudo é muito novo para nós. Mas também vejo como um grande aprendizado. Um aprendizado na sua vida de cristão, um aprendizado na sua vida de profissional. Por quê? Porque nós estávamos muito acostumados com o convívio, não é? Olho no olho, do toque, o carismático, então, a pessoa que abraça todo mundo, não é? Aquele sorriso largo, você falando com todo mundo. E hoje? Verdade. E hoje nós podemos perceber que houve assim, uma separação nesse elo. Mas, ao mesmo tempo, nós tivemos uma aproximação muito maior com Deus. Verdade. Isso eu vejo como um ponto positivo mediante a tudo isso. E tem uma palavra que eu posso dizer que, pós-pandemia, nós não seremos as mesmas pessoas. Amém. Não seremos, e eu acho que nós temos que confiar em tudo isso. Porque Deus tem um plano para cada um de nós. Amém. 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 Alessandra, as missas já voltaram ao normal aí na sua diocese? Já começaram a reabrir? Como é que está isso aí para vocês? Porque aqui em Nova Iguaçu, aqui já começou, o segundo domingo que começou a uma reabertura para um número reduzido de pessoas irem nas santas missas, com toda a proteção, com a máscara, com álcool gel, não é? E isso está sendo aberto aqui, com a autorização do nosso bispo, de maneira gradativa, não é? Eu acho que nós estamos na mesma situação. Aqui nós já estamos há 2 domingos, participando das missas, de modo gradativo. Tem um número reduzido, pois eu acho que são 40 cédulas que eles dão para que você possa frequentar as missas. Isso. Então, antecipadamente, o padre
solicito que você faça um cadastramento lá. Por exemplo, você foi nessa missa das 7, né? Esse domingo. Então, você dê a vaga para outra pessoa poder participar, né? Isso. Então nós estamos aí nessa mesma situação. Maravilha. Verdade, Elcio. Nós estamos no mesmo barco. Maravilha. Eu sempre começo perguntando, né, assim, porque a gente está nesse contexto diferente, num contexto que requer da gente prudência, oração e vigilância. Mas vamos entrar, então, no nosso tema, né, os irmãos que estão nos acompanhando. Nós estamos fazendo esse bate-papo sobre o livro-tema, esse livro-tema que eu te constituí como sentinela na casa de Israel, esse aí que a Alessandra também está mostrando, não é? Que vai nortear a vida da renovação carismática católica nesse triênio, né, escrito pelo nosso querido irmão e amigo Vinícius Simões, presidente do Conselho Nacional. Alessandra, o tema de hoje é bem específico quanto à nossa identidade, né, da renovação carismática católica, que deve ser expressada nos nossos grupos de oração. Que funcionalidade tem a identidade da RCC nesse contexto? Queria que você comentasse um pouquinho para a gente. Primeiramente, é necessário nós entendermos o que é identidade, certo? Isso. Eu acho que todo mundo tem a sua identidade no seu bolso aí, que você não anda sem ela. Isso. Ou seja, a identidade é aquilo que vai nos definir e vai nos distinguir. É ela que vai nos dizer quem somos, não é isso? Mostrando até mesmo o que ela vai nos dizer, assim, a nossa razão de ser. Eu sou renovação carismática católica. Então, eu tenho que viver a identidade que é própria para a renovação carismática católica. Não é isso? Então, pode até parecer que nós somos únicos, só falamos sobre esse tema, que o tempo todo as pessoas podem perguntar assim, mas vocês falam o tempo todo sobre identidade? Tornar-se repetitivo? Não. Entretanto, né, o povo se perde sem a sua identidade. Está fadado a acabar de um modo único. Não é isso? Então, o distanciamento de nossa identidade nos descaracteriza. Deus nos deu uma especificidade e é preciso ver manifestada. Desse modo deve ser demonstrada sem reservas. E um dos nossos milhares de grupos de oração aí, espalhados por esse enorme Brasil, o mover do espírito da igreja por não dizer, ou seja, essa corrente de graça que nós chamamos de renovação carismática católica. Ela possui, sim, uma identidade bem definida, sendo conhecida como, pode até dizer, como uma corrente de graça, como uma corrente de Pentecoste que perpassa a igreja, levando-nos a ser rosto, memória de Pentecoste no mundo, a partir de quê? A partir de uma experiência do batismo no Espírito Santo e na vivência de suas consequências na nossa vida. Então, quando você tem uma identidade, você tem uma marca, você tem uma história construída, porque você sabe, ali está o seu nome, ali está o seu pai, a sua mãe, não é isso? Ali está a sua nacionalidade. Da mesma forma, é como se nós tivéssemos tatuados na sua pele, eu sou renovação carismática católica. Por quê? Eu recebi essa corrente de graça, eu vou viver esse Pentecoste mostrando no meu rosto, na minha memória e através do meu batismo, que eu sou, que eu vivo esta identidade. Não sei se ficou claro. É muito interessante, Alessandra, isso que você traz em relação à nossa identidade,
Porque a gente vai observando que nos nossos módulos de formação básica, lá na apostila 1, define muito isso, não é? A apostila identidade. Qual é o DNA da renovação carismática? A vivência do batismo no Espírito Santo, a prática dos carismas e a vida em comunidade. Esse jeito de ser que o Papa João Paulo II chamou a renovação carismática, vocês são rosto e memória de Pentecostes. Eu amei essa expressão que você relembrou para a gente, porque a nossa matriz, uma vez o nosso bispo emérito aqui, Dom Luciano, em reunião ele falava, olha, a matriz, né, a base da renovação carismática católica é Atos 2. Aí ele falava, Pentecostes, é isso que define vocês, essa graça constitutiva. E quando você faz essa comparação com a nossa identidade civil, quando a gente não pede a identidade, a gente fica sem, a gente não pode... É complicadíssimo. A gente não consegue abrir uma conta, a gente não consegue viajar, se for pego, de repente, parado pela polícia, eles vão perguntar, cadê a sua identidade? Ah, eu não tenho. Então, você é algo que mostra quem você é. Não? Então, é muito interessante essa comparação que você faz, que chama a atenção de que nós estamos, nesse ano, né, no ano do resgate, né, um ano que a Renovação Carismática Católica nos convida a resgatar essa identidade. E eu tenho feito essa reflexão, sabe, Alessandra? Se é um ano de resgate, é porque nesse caminho nós fomos nos perdendo daquilo que é essencial dentro da nossa espiritualidade, dentro da nossa praxis carismática, já diz aí o nome, dentro desse DNA. Então, achei muito interessante isso que você trouxe, trazendo essa expressão muito bela de ser rosto e memória de Pentecostes, que se expressa, né, isso em cada grupo de oração, né? Então, o Vinícius ele fala uma coisa, Alessandra, que me chama a atenção, né? Outro dia eu estava refletindo sobre isso. Quando a gente quer convidar alguém para conhecer a renovação carismática católica, a gente não deveria chamar a pessoa para vamos no congresso, vamos no ENF, vamos no retiro, mas nós deveríamos falar assim, vamos no grupo de oração. No grupo de oração. É ali que a renovação carismática se dá. Acontece. É no grupo de oração. Verdade. É ali que acontece toda a renovação carismática. Isso me chama muita atenção, sabe? Verdade. O que você acha disso? Eu também concordo, porque a vivência de todos esses carismas, da realidade, pensa um pouco, ô Gelson, se eu te convido para você vir à minha casa, o que você faz? Primeira coisa que a pessoa faz é dar aquela organizada na casa, não é verdade? Agora, se você chega, de repente, na sua casa, eu vou lá sem avisar, eu vou pegar o quê? Eu vou ver você como você é. Certo? Sem reservas, sem preparação, sem nada. Você está totalmente natural, você é você. Agora, quando você prepara para um congresso, você prepara para uma grande festa, você já se preparou. Agora, quando você vai ao grupo de oração, ali você vai estar vendo a essência. Isto é renovação carismática católica. Maravilha, aí você vai ver ali o batismo, você vai ver todo o ciclo carismático, a vivência entre os irmãos, a comunidade, o relacionamento, o acolhimento, você vai ter a palavra, você vai viver um novo Pentecoste e você vai sair dali renovado, uma preparação para que a conversão seja iniciada na tua vida. E aí você vai sair dali, ó, muitas das vezes flutuando. E às vezes tem pessoas que querem o quê? É muito interessante, né? Pode falar, Joelson. Não, pode falar, Alessandra. Pode seguir, sem problema. Então eu digo assim, às vezes, nós, enquanto seres humanos, nós queremos o quê? Nós queremos algo grandioso. Certo? Eu tenho que ir no lugar X ou no lugar Y, porque lá vai acontecer a graça. E muitas das vezes você vê aquela pessoa
Às vezes você recebe um testemunho de um irmão, de uma irmã, que aquilo ali acomoda o teu coração de tal forma que você diz assim, meu Deus, eu não sabia até que ponto a minha pregação ou a oração que foi feita com o clamor de Deus ia atingir tão profundamente aquela pessoa. E aí você não precisou ir buscar tão distante. Eu acredito muito que essa dinâmica nossa de grupo de oração, ela é suficiente para nós carismáticos, sabe? O nosso grupo de oração semanal, você tem o seu grupo de oração, eu tenho o meu grupo de oração toda terça-feira, e ali a gente tem a nossa cadeira cativa para receber a graça de Deus, para ouvir a pregação. É verdade. E a gente experimenta isso junto com os irmãos. Verdade. Não é isso que você, essa expressão que você traz, né, de ser rosto, de ser memória de Pentecoste, eu fico imaginando, né, como era lá no cenáculo, porque a cada terça-feira o meu grupo de oração é esse cenáculo, em torno da palavra de Jesus, da Virgem Maria, aguardando o cumprimento da promessa. E sabe uma coisa que eu estou lembrando aqui, Alessandra? O cenáculo e os nossos grupos de oração são esses cenáculos de Jerusalém dos dias atuais, são o lugar da expectativa e do cumprimento da promessa. Por isso ele deve ser rosto e memória de Pentecostes. Mas vamos lá. Alessandra, precisamos compreender melhor. As pessoas, ao olharem para nós carismáticos, para nós que rezamos, que cantamos, que pregamos, que intercedemos, que coordenamos, precisam ver rosto, sinal e memória de Pentecostes em nós, em cada um de nossos grupos de oração. Então, eu queria que você trouxesse algumas considerações acerca dessa expressão, rosto, sinal e memória de Pentecostes. Como ser isso nos nossos grupos de oração? Rosto, memória e sinal de Pentecostes. Certo. Quando você pensa o rosto é o quê? É a expressão máxima do ser humano. Pois demonstra ali as características fundamentais de alguém, sendo a janela, uma janela de visualização da pessoa. Assim, nós precisamos ter essa face, uma face pentecostal. Por isso é necessário que tenhamos fogo no coração, palavra nos lábios e profecia no olhar. Então, o teu rosto é um anúncio. Quando você chega ali, quem chega primeiro é o teu rosto. Se eu chegasse aqui com a cara amarrada, primeira coisa que você ia ter, você teria uma reação acerca da acolhida. Aí eu cheguei aqui, eu também vi o seu rosto, você é alegre e feliz, demonstra o quê? Que o seu coração está com esse fogo. E nos teus lábios também, você vai estar sorrindo, e profeticamente sairá. Então, tudo parte desse rosto, que é o sinal, é uma face pentecostal. Então, nós temos que saber que o rosto não é só nosso, é das outras pessoas. É do irmão, aquele que vai lá, chegar na porta lá, e você vai acolher ele com um sorriso. Você vai acolher ele com um abraço. Você vai olhar para ele e dizer, meu irmão, seja bem-vindo. Que alegria poder estar aqui com você hoje, nesta noite. Se a pessoa chegou ali triste, na mesma hora, a alegria invade o coração, esse fogo no coração, e ela vem e já retribui. Muito obrigado, a paz esteja com você. Então, meus irmãos, não tem como. E como que nós vamos ser sinal? O que é um sinal? É algo que chama a atenção, que alerta as pessoas, que denota, que marca a presença, certo? Poderíamos comparar a um farol marítimo, que de longe ele é visualizado pelos marinheiros, gerando o quê? Segurança, confiabilidade, a alegria de não estar fora da rota. Ou seja, perdido naquele mar. Os nossos grupos de oração precisam ser esse sinal que chama a atenção
com o ruído santo, o ruído de Pentecoste. Esse deve ser o sinal que as pessoas observem que o teu grupo de oração, ele tem um sinal, ele tem um ruído. Um ruído que? Um ruído vindo do Espírito Santo. E que quando as pessoas passarem ali, mesmo que seja do lado de fora, o coração dela vai sentir-se incomodado. E ela vai daquele jeitinho, né? Chegar ali, ó, se aproxima, dá uma olhadinha. Isso acontece sempre do meu grupo. Chega ali, se aproxima e vai dar uma olhadinha assim. Aí ouve um pouquinho e sai. Deus já tocou de alguma forma naquela pessoa. Então, nós temos que ser o teu grupo de oração, o meu grupo de oração precisa ver esse sinal. E memória. Quando eu falo de memória, você sabe, todo mundo, alguns têm uma memória mais frágil, outras não é isso? Às vezes tem aquelas pessoas que lembram de tudo, mas tem aquelas pessoas que não lembram praticamente de nada. Então, lembrando isso, meus irmãos, que a memória, ela guarda o conceito. Ela perpetua o quê? Para a posteridade. Ela recorda e atualiza a todo momento. Ao fazermos uma leitura especial, é claro, né? Bem atual de Pentecoste, a renovação carismática católica, ela está perpetuando e recordando aos irmãos uma promessa de Deus, que continuará se cumprindo. Por isso, hoje, eu te pergunto, nossos grupos de oração estão fiéis à identidade da renovação carismática católica? Não precisa responder. Basta você refletir. Lembrando que o grupo de oração é a célula básica, é fundamental da renovação, ou seja, desse movimento eclesial, sendo o rosto da RCC o seu cartão de visitas. E esse coração pulsante é um movimento no dia a dia de uma ação evangelizadora. E dessa forma que a renovação mostra toda a sua vitalidade. É a porta de entrada do nosso movimento. E vai além. Para muitas pessoas, é a porta de entrada na igreja. A introdução ao segmento, a seguir a vida com Jesus. Uma vez, um pároco daqui da minha diocese, ele disse que a renovação, que o grupo de oração é o celeiro da igreja. Pensa, o que é um celeiro? É ali onde guarda tudo aquilo que é bom para depois ser usado. Então, sendo a renovação, sendo o grupo de oração ali o celeiro, está preparando as pessoas para inseri-las na vida com Jesus, na vida da igreja, certo? Então, sendo assim, o grupo de oração é a porta que o filho de Davi abriu e que ninguém pode fechar. Aleluia. Ninguém pode fechar. Assim, tudo, inclusive os ministérios, devem ir para a mesma direção, que é o grupo de oração. Como é importante, então, Alessandra, eu posso dizer, finalzinho para fechar, ela é a menina dos olhos de Deus, o grupo de oração. Como é importante, como é belo a gente poder falar disso, falar do nosso grupo de oração. Não é porque o grupo de oração, você falou isso no final, me chamou a atenção, é a menina dos olhos de Deus, é a porta de entrada para muitas pessoas na igreja, para muitas pessoas. Veja, olha a importância dos nossos grupos de oração serem fiéis àquilo que ele foi chamado a ser dentro da igreja. Não é? E aí eu quero voltar de novo nessa explicação que você traz. Rosto, memória, sinal. Sabe? E é muito interessante essa reflexão, Alessandra, porque faz a gente voltar a olhar para o nosso grupo de oração e se perguntar, o meu grupo de oração, o que precisa, nesse tempo de quarentena, parar, rever aquilo que não está bom, rezar e botar o grupo de oração nos trilhos. Não é porque
na consulta profética que o Conselho Nacional fez em Jerusalém, que virou aquele retiro, o título do livro Vede Como Eles Se Amam, em uma das exortações do Senhor, numa das profecias, o Senhor fala: tenham medo de estragar a minha obra. Tenham medo de estragar a minha obra. E qual é a obra que o Senhor suscitou? Olha que coisa tão profunda, não? Nesses 50 anos, não dentro por tantas coisas que a gente vai, mas não está vindo ninguém, não tem problema, mas não precisa. A gente vai colocando que o Dom Alberto Taveira chama de penduricalhos. Vai colocando coisas para, desculpa a expressão, irmãos, para chamar a atenção. Olha, no grupo de oração tem que ser assim, não. O grupo de oração tem que ser aquilo que ele foi chamado a ser. E você acabou de dizer isso para nós. Alessandra, eu queria aqui, tem os irmãos aqui interagindo com a gente, olha. Tem a Vilma dando a paz de Jesus, Vilma Caetano de Queimados, a Fátima de Jesus. Paz de Jesus, a paz Vilma. Esteja com todos. A paz, Fátima de Jesus diz: Nossa Senhora do Carmo, rogai pela RCC. A Janete está dando boa noite. A Lucélia boa noite, Janete. Seja bem-vinda. A Lucélia diz assim: sempre falei isso. Temos que ter sempre um rosto radiante de alegria para o irmão. Não é? Muito boa aqui a consideração que a Lucélia trouxe. A Janete diz assim: eu sou de Vilar dos Teles, ou seja, ela é da Diocese de São João de Meriti e Duque de Caxias, do Jardim Íris, Comunidade Sagrada Família. Seja bem-vinda, Janete. Então, se os irmãos tiverem alguma pergunta dentro daquilo que nós estamos partilhando, você vai deixando aí no chat, que na medida que a gente for discorrendo aqui da nossa partilha, a gente vai, então, respondendo, tá bom? Alessandra, você no finalzinho falou que a RCC, os nossos grupos de oração, são a menina dos olhos de Deus. Então, eu queria aproveitar essa expressão que você acabou de dizer para nós, de apresentar, e já te provocar e provocar os irmãos aqui. Como que os nossos grupos de oração, e aí eu quero até os grupos de oração que estão acontecendo de forma online, nesse tempo de quarentena, de pandemia, como eles podem ser considerados a menina dos olhos de Deus? Como que pode? Vamos lá. A primeira coisa, eles devem estar profundamente alicerçados na identidade do nosso movimento, vivendo com todas as suas consequências, refletindo para o mundo, utilizando o documento de Aparecida. O grupo de oração é um espaço caloroso que deve proporcionar um encontro pessoal com Cristo, uma profunda experiência do amor de Deus. A partir de quê? A partir da efusão do Espírito Santo. Uma efusão genuína e uma vivência também fraterna. E nesse sentido, o grupo de oração deve ser um espaço que nos ajude, que ajude os cristãos a fazer o quê? A redescobrir. Olha a palavra, redescobrir Pentecoste. A partir de quê? A partir de uma experiência real, inovadora, transformadora, e não simplesmente um conceito. É mais uma vivência. Não é o viver, é o experimento, ou seja, não é o conceituar, mas é o viver. Não existe um manual, como o Vinícius colocou bem claro no livro, não existe uma receita de como você vai fazer um grupo fechado. Esse grupo de oração, porque o próprio Espírito Santo, ele não é congelado. Ele não está congelado. Ele vive constantemente proporcionando as mudanças, as novidades,
para esse tempo, não é? Então, se nós não permitirmos que as novidades do Espírito Santo aconteçam na célula núcleo do nosso grupo de oração, ele vai perder a sua essência. E ele perdendo essa essência, ele vai deixar de ser essa menina dos olhos. Não é isso? Então, algumas importantes características nos ajudam a refletir se o nosso grupo permanece fiel a essa essência que nos foi dada. Tais características essenciais refletem aquilo que é descrito aí na bibliografia, né, de alguns pioneiros da renovação. Então, durante todos esses 50 anos, vivemos várias experiências. Vivemos várias experiências ao longo de 50 anos. Eu não sei se você... Alguns participaram, até foi dos 50 anos no mundo, em Roma. Foi uma experiência que, assim, com palavras, eu não tenho como descrevê-la. Algumas experiências que nós, desse movimento, eu vivi várias experiências com palavras, eu não tenho como descrevê-las. Eu tenho como sentir, experienciar e, muitas das vezes, tentar transmitir aquilo que eu estou sentindo de um modo genuíno, através da palavra, através de pedir o Espírito Santo, através da oração, através da vivência e fraternidade com os irmãos. Entendeu? Então, nós não podemos deixar de estarmos alicerçados a essa identidade. A identidade, como você bem deixou claro, quando você disse que você não é um documento que você não pode sair. Eu pergunto a você, de grupo de oração, você só é renovação dentro do grupo de oração? Ou você é renovação em todo... Se você anda com a sua identidade, você vai ser renovação aonde você estiver. Verdade. Isso é porque muito tem pessoas que quando chegam dentro da igreja eu vou ser só a renovação dentro do grupo. Você entendeu, né? Eu não vou entrar nesse lado aí. Pode falar, Joelson. É muito importante isso que você traz. É muito importante isso que você traz, porque oração, mas eu preciso ser carismático em todos os ambientes que eu estou, inclusive no mundo do trabalho, no mundo do lazer, no mundo profissional. Por quê? Não é? Isso vai junto com a gente, é o nosso DNA. Agora, essa linguagem que o documento que a Aparecida traz do grupo de oração ser esse espaço caloroso, né? E aí faz a gente também refletir o próprio tipo de acolhimento que nós estamos recebendo e dando, não é? Não importa a quantidade semanal, não importa a quantidade. O que precisa acontecer toda semana é Pentecostes, com 5, com 10, com 1.000, com 500, com uma pessoa. Não é? Porque uma pessoa é uma pessoa que Deus quer salvar, que Deus quer... Verdade. Por isso, é muito importante quando você trouxe essa questão de nós sermos fiéis à identidade. Quando o grupo de oração, Alessandra, ele consegue viver essa dimensão da fidelidade à identidade, ele não se preocupa com quantidade, ele não se preocupa se está chovendo, se está fazendo sol, se está caindo o canivete do sol, do céu. Ali. Ele tem a preocupação de ir para o grupo de oração, porque algo bom vai acontecer naquele lugar. Eu vou para aquele espaço semanal para me encontrar com Deus, e a partir desse encontro com Deus, a minha vida, junto com a vida dos meus irmãos, vai ser preenchida de amor, de sentido, de alegria. E um dado muito interessante... Você lembrou aqui dos 50 anos. Eu não tive a oportunidade de ir, mas eu acompanhei tudinho pela TV. E eu lembro muito bem de uma profecia que o Senhor deu a Pet, lá no Circo Máximo,
que estava aquele momento de oração, ela estava ao lado do Papa Francisco e o Senhor falou para ela uma palavra profética. Os campos estão brancos para a colheita. Eu não vou falar toda a profecia, mas só essa parte, não é? Veja, esses campos que estão brancos para a colheita são os nossos grupos de oração que precisam ter essa dimensão de pescar, de trazer as pessoas para Deus a partir dessa espiritualidade, não é? Então, muito interessante isso que você traz, falando que a RCC é a menina dos olhos de Deus, permanecendo fiel à identidade. Muito bom, Alessandra. Maravilha. Eu fazendo esse paralelo, eu lembrei de uma situação que aconteceu lá em Roma. Nós estávamos, eu não lembro o nome da igreja, teve uma reunião lá na parte externa e nós fomos. E a Pet falou assim: vocês hoje vão orar como vocês nunca oraram. Vocês vão pedir o batismo como vocês nunca pediram. De uma forma totalmente inovadora. Eu vou te partilhar com você aqui. Eu senti, naquela hora, todo mundo começou a chorar. E nós chorávamos, assim, de um modo compulsivo, mas era um choro de tristeza. Era uma grande alegria que entrou por dentro. Parecia que as minhas células estavam recebendo como se fosse um oxigênio novo. E elas estavam precisando colocar para fora isso. E foi, assim, algo grandioso, uma experiência que eu não tenho, assim, que eu vivi, que cada tempo é um momento, né? É uma experiência com o Espírito Santo. Então, assim, foi algo que eu não tenho, assim, como descrever fisicamente aqui com palavras. Vai levar para a vida toda. Vai levar para a vida toda. Nossa, maravilha, maravilha, Alessandra. Maravilha. Vamos seguindo. Alessandra, que testemunho bonito que você traz de recordar a gente desses 50 anos, não é? Dessa sua presença, oportunidade assim ímpar que fica marcado para a vida toda, não é? Poder estar com o Santo Padre, com toda a corrente de graça reunida, maravilha. Alessandra, que elementos são marcantes que se mantiveram vigorosos na RCC nos últimos 50 anos, sobretudo em nossos grupos de oração? Que elementos ficaram mais marcantes, que a gente pode dizer assim, que até a apostila no módulo básico 3 diz isso, elementos da reunião de oração, não é? Tem um tema lá que fala dos elementos da reunião de oração. Então, que elementos ficaram mais marcantes nesses 50 anos? Nesse livro, o Vinícius, ele foi assim, muito claro, muito enfático nessa questão. Ele trabalhou assim de um modo tão claro. Ele apresentou o louvor, a palavra de Deus, e tem uma palavra que ele usou que eu assim fiquei refletindo mais uma vez: o genuíno batismo do Espírito Santo. Porque a apostila lá traz o batismo no Espírito Santo. Agora, quando se fala de um genuíno, é um verdadeiro batismo do Espírito Santo. Certo? Então ele usa essa expressão, o genuíno. Depois eu falei o louvor, a prática, a palavra de Deus. Depois eu falei do batismo do Espírito Santo, ou seja, o genuíno batismo do Espírito Santo, a prática dos carismas, a vida comunitária, uma liderança comprometida, e ele fecha com a missionariedade. Então são 7, né? São 7 pontos que o Vinícius trouxe, que ao longo desses 50 anos fizeram parte da expressão da vida desse movimento eclesial que chama-se Renovação Carismática Católica, que eu amo, que eu aprendi a viver, a conviver, assim, a aprender tudo sobre a minha igreja, ou seja, uma parte da minha igreja, através desse movimento. Então eu sou muito grata, tudo aquilo que eu aprendi, toda a minha vida, toda essa conversão que toda a minha vida passou através desse movimento. Tá? Então, assim, só tenho a agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez e por tudo aquilo que ainda vai acontecer na vida de muitas pessoas, de outros grupos que irão surgir para essa sociedade futura, e assim
nós vamos estar aí aprendendo a cada dia um pouco mais sobre essa experiência. Eu chamo de uma experiência. Esperar o Joel. Joelson, pode continuar? Tá me ouvindo, Joelson? Vocês estão me ouvindo? Porque não tem como eu ver daqui. Se vocês... Porque eu não estou no computador, né? Então, olha só. Dentro de tudo isso que eu falei, eu vou ter que... Assim, eu pretendo mostrar mais ou menos a vocês, dentro desses elementos marcantes, que marcaram de um modo vigoroso esses últimos 50 anos no grupo de oração, tem o primeiro, que é o louvor. Então, quando você fala do louvor, primeiramente, quando você pensa no louvor, o louvor ao Senhor... Já estou começando a falar, tá, Joelson? Maravilha. Tá. Então, estou aqui. Tinha caído a conexão, mas estou de volta. Então, de um modo claro, para a gente possa entender esses aspectos, vamos para o primeiro louvor. O louvor ao Senhor, ele vai nos levar a cumprir aquilo o qual fomos criados. Ou seja, ele realiza-se em nós a expectativa de Deus a nosso respeito. Fomos criados para o louvor de sua glória. Efésios 1:14. Ele vai dizer, fomos criados para o louvor de sua glória. Então, desse modo, dessa forma, o louvor reconhece que Deus é Deus. Faz-nos olhar para aquele que é, em detrimento daquilo que não é. O louvor, ele torna Deus o centro da nossa oração. Gera uma profunda alegria interior em nós, uma satisfação espiritual, uma humildade, uma pequenez, uma abertura no coração, um reconhecimento à majestade, à soberania de Deus. Ele afasta-nos do abatimento, da murmuração, do pessimismo. Verdade. Tá? É importante ressaltar ainda que o louvor desarma o inimigo. Ele desarma o inimigo, pois reconhece que Deus é todo-poderoso. Proclama ao mundo espiritual que Deus é vitorioso sobre todas as situações, que é o Senhor diante do qual todo o joelho se dobra a louvar a Deus, derruba todas as muralhas. É como que um preparo espiritual para que Deus possa agir de um modo poderoso. Assim, quando nós louvamos, nós abrimos-nos à ação de Deus ao seu poder. Reconhecemos que Ele é tudo. Oi. E é uma... Desculpa te cortar, mas é uma coisa tão importante. Quando a gente tem nos nossos grupos de oração esse resgate da oração do louvor, porque é o louvor que atrai a presença de Deus, começam a acontecer as manifestações do poder de Deus. Muda totalmente, verdade. Sabe? Então, muito importante isso que você traz sobre o louvor. O rosto do seu grupo de oração, ele ganha uma configuração diferenciada. Porque você reconhece Deus como o Senhor e teu Salvador. Aquele que muda toda a estrutura, aquele que quebra todas as muralhas.
aquele que rompe com medo, aquele que faz você se derramar dos teus joelhos diante do sagrado e reconhecer Ele como seu Senhor, seu Salvador. Então, Ele tem o controle único de tudo. Desse modo, eu vou fechar dizendo que Ele deve ocupar um lugar privilegiado dentro do seu grupo. O louvor, ele deve ter um momento privilegiado dentro do seu grupo. Que muitas das vezes nós colocamos tantas coisas, agora eu volto à sua fala, tantos penduricalhos, tantos enfeites, tantos adornos, que a gente, muitas das vezes, o louvor ele fica amortecido, ele fica meio que apagado. E hoje é necessário resgatarmos, pois nós reconhecemos a essência do louvor. Amém? Deu para entender? Uma apostila... Deu para entender, sim, Alessandra. Tem uma apostila antiga, né, do projeto Reavivando a Chama. Aí tem Reavivando o Grupo de Oração e tem o Reavivamento do Louvor, que pode, né, o coordenador do grupo de oração orar, discernir e trabalhar com os servos, porque os servos precisam também aprender a louvar e ensinar o povo da assembleia, do grupo de oração, a louvar a Deus. Né? Uma oração. Por isso que é necessário você dar sempre essa abertura. É a oração do louvor. Você tem que... Verdade. É verdade, Elson. Por isso nós temos que dar sempre a abertura para que o Espírito Santo venha e faça. Quando nós rasgamos nosso coração, damos abertura, ele vem e começa a modificar todo o nosso pensamento, modificando todo o nosso pensamento, modifica o nosso coração, modifica todas as nossas estruturas. Nós vamos ser o verdadeiro pastor. Você que está à frente de um grupo de oração, você vai ter um olhar de pastor. Daquele que corre, vai lá e pega a ovelha quando ela precisa, coloca nos ombros e leva para curar as suas feridas, para tratar as feridas dessa ovelha, com o maior carinho, com o maior zelo. E ali, e também louva, bendiga a esse Deus, clama a presença desse Deus, por todo instante ali no seu grupo de oração. Então hoje, você que está do outro lado aí, é uma chamada para você. Para você que está deixando de louvar, você que está vendo o seu grupo amortecido aí, o louvor está meio apagado, ó. É como se você, agora em tempo de festa junina, que você pega uma fogueira e você abana, ó. É tempo de você chegar e abanar ali a sua fogueira, a fogueira do seu grupo de oração. Amém? Amém. Outro campo muito importante também é a palavra de Deus. Isaías 55 vai dizer, que a palavra, 55:11, vai dizer que a palavra, ela não volta sem ter produzido seu efeito. Não é isso? E transforma o interior do homem e ilumina os passos. Salmo 118 vai falar isso. Então, se a palavra, ela não volta sem produzir um efeito, quando você, enquanto pregador, enquanto porta-voz de Jesus, está ali pregando a palavra, aí você fica mais preocupado se ela vai atingindo aí, Gelson, você está atingindo a palavra aí? Eu fico preocupado tanto em passar a minha estrutura e eu esqueço que eu estou sendo porta-voz. Os meus lábios devem levar a palavra ao coração do irmão e gerar a partir daquela semente uma mudança, uma conversão, um início de uma conversão. E aí o que acontece? A Sagrada Escritura, ela vai falar o quê? Ela vai dizer de um modo claro, ela vai estar produzindo. Se você pegou a palavra, primeiro você bebeu da palavra. Porque quando eu vou ler a palavra, você é o primeiro a ouvir. Não é verdade? Você ouve a palavra, você degusta dela, ela já começou a fazer o quê? Uma transformação em você. E quando você vai para o seu grupo levar a palavra, o que acontece? O que Isaías vai dizer? Ela não volta sem ter produzido um efeito. E aí depois você vai ver os efeitos daquilo que Deus quis fazer. E que muitas das vezes a preocupação é
Eu tenho tanta preocupação, como que eu vou fazer, se tem o microfone A, se tem o microfone B, se a luz está pegando nessa posição, se eu... E a palavra, ela fica ali deixada de lado. E Deus, Ele quer isso diferente. Hoje Ele chama para você dar uma importância maior, ter uma pregação querigmática no grupo de oração, com uma evangelização ativa, isto é, anunciar, acompanhando de poder, de sinais, dos raios da salvação. Assim, a pregação da palavra deve apresentar Jesus Cristo, Senhor e Salvador, deve nos levantar, animar o nosso espírito. A pregação inspirada da palavra de Deus carrega em si uma força de vida e de recriação. A palavra deve tocar nos corações endurecidos e converter, gerar conversão, mudança. Porque o testemunho vem quando você pregou, passou, você pregou, deixou ali a semente ser lançada, vem o irmão diz assim para você, olha, aquela palavra que você falou naquela última semana me fez enxergar a situação da minha casa de um modo diferente, a situação do meu trabalho de um modo diferente, a situação da minha escola de um modo diferente. Você está entendendo? E aí você percebe, mas meu Deus, eu achei que naquela semana a minha pregação tivesse tão fraca, tão ruim. Aí é onde entra, ó, não recebi nenhum elogio, entendeu? São questões que o humano, ele quer receber os elogios, mas quem deve ser elogiado é Jesus Cristo. Quem deve ser exaltado é a palavra de Deus, que vai estar gerando essa conversão genuína, essa conversão de mudança de vida, de mudança de olhar, de mudança de prisma, de mudança de um horizonte. O meu horizonte era esse, eu agora tenho esse. E é por isso, Alessandra, que, sobretudo nesses tempos agora, nós estamos sendo convidados a pregar, de fato, a palavra de Deus dentro dos nossos grupos de oração. Porque é a palavra que cura, é a palavra que liberta. A palavra dentro do grupo de oração, irmãos, ela tem uma função tão importante que do início do grupo de oração até o fim do grupo de oração, a gente pode e deve utilizar a palavra. Uma palavra de Deus na acolhida, um versículo bíblico, um texto bíblico, bem na condução do grupo de oração, o louvar com a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, orar com a palavra de Deus, a assembleia do grupo de oração a ter contato com, ter experiência com é verdade. O que é que vai curar dentro disso? A palavra. Ter experiência com a palavra e não com o coordenador. É verdade, verdade. Muito importante isso. Porque muitas das vezes você está esperando uma cura que vai vir de um ato soberano de uma situação muito grandiosa. Que às vezes aquela palavrinha que foi lida, que foi proclamada, ela já gera uma verdadeira cura. Cura na mente, curas físicas, curas psicossomáticas, verdade. Cura até mesmo do modo como você pensa, cura daquelas dores que nunca passam. E de tantas situações que nós temos assim, nós podemos até testemunhar, se fôssemos testemunhar aqui, teríamos muitos testemunhos acerca daquilo que a palavra pode promover na minha vida, na tua vida. E na tua vida que está aí também do outro lado. No teu grupo de oração. Os irmãos já estão até dizendo aqui assim, Alessandra, olha, amo a RCC, me trouxe muitas alegrias. A Fátima de Jesus diz, a palavra de Deus é transformadora. A Dalva Maria diz, é verdade, é verdade. Transformadora, então, aqui verdade. Trazendo isso para nós, né? Porque ela produz... Essa transformação que nós estamos falando, essa mudança.
Se você perguntasse às pessoas que te conhecem como que você era e como que você é hoje, você dizia assim, ai meu Deus, você tem até vergonha de lembrar Verdade. aquela outra pessoa que era. Você vai olhar para trás e dizer assim, meu Deus, como que a palavra me transformou? Como que ela mudou a minha vida? Não é verdade? Então, falando aí desse genuíno batismo, você é uma atualização do batismo, do crisma, dos sacramentos, o aprofundar a comunhão com Deus. Porque quando você recebe, você passa por essa experiência de transformação de vida a partir do amor de Deus, o batismo, você ser batizado, é como se você estivesse sendo encharcado. Imagine, eu vou dar um exemplo. Imagine uma caixa d'água, cheia de água, e você vai ser batizado. Você entra dentro dessa água, como é que você sai? Encharcado. Todo molhado. Não é? Então você foi batizado ali, você está cheio de amor. O amor de Deus veio sobre você e te tomou por inteiro. Você ficou tomado desse amor. E quando você sai dali, que você está encharcado, se eu fizer assim, eu vou molhar as pessoas com esse batismo. As pessoas vão receber esse amor que eu recebi de um modo tão profundo, tão intrínseco, e que também sairão contaminadas e vão poder viver essa experiência de um amor tão profundo, tão genuíno, que vai começar a passar por um processo de mudança. Eu mudo por quê? Porque eu tive uma experiência pessoal, individual com o Espírito Santo. E aí eu começo a mudar. Eu não posso ser mais a Alessandra. Eu não posso ser mais a Alessandra que discute dentro de casa. Eu não posso ser mais a esposa que brigava com o marido. Eu não posso ser mais a mãe que discute porque o filho não lavou a louça. Eu não posso ser mais o irmão que briga porque ele usou uma peça que é sua. Eu não posso ser aquela professora que chega e brigava como eu brigava antes. Entendeu? Isso é viver a experiência desse amor profundo, tão intrínseco, que vai ocupando cada área da minha vida. E aí eu posso compartilhar com os meus irmãos. Aonde você chega, a luz do Espírito Santo também chega. As pessoas sentem-se bem ao teu lado. Isso é uma pergunta para você. Se você está cheio, transbordando esse Espírito Santo, quando você está perto dessa pessoa, você quer cada vez mais estar junto com ela. Então, meus irmãos, vamos viver essa experiência de Pentecoste, aonde, na sua vida, nesse novo tempo, ser batizado no Espírito Santo e é ser preenchido com o amor eternamente, aquele amor que flui entre o Pai, o Filho e na Trindade Santa. Um amor que torna as pessoas no nível mais profundo do seu eu, de ser capaz de amar a Deus em resposta a esse amor, a esse batismo, a essa experiência pentecostal. Muito bonito isso que você traz, Alessandra, porque me faz lembrar aqui de uma frase do nosso Papa Emérito Bento XVI. O Papa Emérito Bento XVI disse assim, né, que nós precisamos, numa homilia, né, de Pentecostes, redescobrir a beleza de sermos batizados no Espírito Santo. Redescobrir a beleza de sermos batizados no Espírito Santo. E Papa Francisco, ele traz, né, recentemente ele falou isso a toda a corrente de graça. Compartilhe com a igreja inteira a graça do batismo no Espírito Santo. Veja, ele fala desse genuíno. Graça. Ele diz, uma graça que a gente deve compartilhar com a igreja inteira. Não é? Essa experiência ela não fica retida só no nosso movimento eclesial ou na corrente de graça, nas expressões da corrente de graça.
o Papa quer que essa graça chegue a toda a igreja. Veja que é uma possibilidade de nós sermos agentes de transformação no mundo. Quando você fala desse genuíno batismo no Espírito, desse verdadeiro, não é? É porque muitas vezes se maqueia essa experiência do Pentecostes. E o Vinícius traz isso em outro capítulo, com barulho, com experiência de arrepio, de ambiente. Ele diz que o batismo no Espírito Santo não é uma experiência epidérmica, é uma experiência que muda a vida do fiel de dentro para fora. Verdade. Sabe? Então isso é muito interessante. Tem gerado conversão, aqui para nós. Aí depois entra um ponto que é a prática dos carismas. Quando você pensa nos carismas, o Catecismo da Igreja Católica vai dizer assim: os carismas devem ser acolhidos com reconhecimento por aquele que os recebe, mas também por todos os membros da igreja, pois são uma maravilha, uma riqueza de graça para a vitalidade apostólica e para a santidade de todo o corpo de Cristo. Então, isso é um dom que vem de onde? Muitas das vezes você fica cheio. Eu prego, você prega, você abre, você tem dom da música, você tem um dom da palavra, profecia, profeticamente você é o cara. Você é o cara. Só que esse dom, meu irmão, minha irmã, não é seu, é de Deus. É dele, expressamente dele. Só que ele quer o quê? Nesse caso, esse operar, ele deseja santificar o povo de Deus. Por isso é permitido esse dom. Por isso ele doa esse dom a nós. Para quê? Para que nós sejamos pessoas melhores. Porque muitas das vezes você pensa que esse dom é algo para te engrandecer, para deixar você melhor que os outros. Eu, dentro do meu grupo de oração, eu tenho visualizações que acontecem por isso, por aquilo. Quem é você? Nós não somos nada. Imagine você, em meio a um oceano, você é simplesmente um grão de areia. É um grãozinho de areia. Então, Deus quer o quê? Deus permite que esse dom seja para o crescimento do irmão. O Concílio Vaticano II, ele ensina que o Espírito Santo que opera a santificação do povo de Deus por meio dos mistérios e dos sacramentos. Então, concede também aos fiéis para que exerçam estes apostolados, dons particulares, distribuídos por cada um conforme lhe apraz, conforme ele deseja. Porque muitas das vezes você quer... Aí tem uma pessoa que perguntou assim: como que eu quero ser pregador? Menina, eu vejo vocês pregando aí, eu vejo tudo acontecendo, e eu fico perguntando, como é que eu faço para ser pregador? Aí você volta àquela questão, dom de Deus. O dom de Deus é para quê? É para, como eu posso dizer assim, traçar uma trajetória à salvação desse povo, ajudar esse povo a se salvar. Nós temos que trabalhar de um modo mais incisivo a cada dia para que nós venhamos ajudar essas pessoas, a partir desse dom que é dado, a receber esse batismo do Espírito Santo, genuíno, de uma forma genuína, transformar, passar por um processo de transformação a cada dia, todos os dias, e aí vai edificar a igreja, vai dando dentro dessa liberdade do Espírito Santo que sopra para onde ele quer. Então o dom, o meu, o teu, é segundo a vontade de Deus. Não adianta você querer aquilo que você não vai poder ter. Por quê? Porque não é teu dom, é dom de Deus. E a vida em comunidade? A vida comunitária deve ser vivida, como você mesmo falou bem agora, sobre o livro. Olha como eles se amam. O seu grupo se ama. O grupo de oração, o teu grupo de oração, ele tem vivido de modo fraterno.
dentro desses frutos do Pentecoste, né? Você viver em comunhão com os irmãos, com alegria, com felicidade, respeitando um outro, porque o Espírito Santo, ele gera em nossos grupos de oração um ambiente de amor, um ambiente de misericórdia, um ambiente de acolhimento, de pastoreio, um pastoreio não de qualquer forma, um pastoreio efetivo, de conhecimento mútuo, mas também, assim, um pastoreio de amor, a perfeita comunhão das pessoas da Santíssima Trindade. Nós, do Divino, constitui um modelo de comunhão entre os homens, nós humanos. Então, se a pessoa olha para o teu grupo de oração e diz assim, olha como eles se amam, você pode perceber que o Espírito Santo já começou a agir, a conversão, o genuíno já começou a acontecer. E uma liderança comprometida? Pode falar, Joel. Alessandra, eu acho que é muito interessante, né, isso que você traz da vida comunitária, porque o padre Robert de Grandes, né, saudoso padre Robert de Grandes, ele tinha uma máxima que ele falava, às vezes, numa partilha comunitária, num pastoreio, numa acolhida, tem muito mais efeito do que uma oração de cura. Porque na partilha você está olho no olho, você conhece como o irmão é. E como os nossos grupos de oração precisam resgatar essa experiência de fraternidade, né? Sobretudo nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, não é? De isolamento. Os nossos coordenadores de grupo de oração, os servos, a gente precisa criar um caminho, um meio, uma rede de solidariedade, de ligar para saber como é que o outro está, não só entre os servos, mas os irmãos da assembleia, do grupo de oração, porque isso até mesmo quando você chega, pertença. Verdade. Até mesmo quando você chega no grupo de oração, até os irmãos, você olha, você vê aquela pessoa que está mais cabisbaixo, né? Está um pouco mais triste. Você percebe que ela está passando por algum problema. E com todo esse amor, com todo esse carinho, esse zelo, você... Às vezes, muitas vezes aconteceu isso dentro do meu grupo. A gente chegar e não falar nada. Vem aqui que nós vamos orar por você. E a pessoa, naquele momento, ela chora muito, chora. Depois abraça, a gente ora. E ela sai dali com o coração, sabe? Você, assim, o coração que estava aquele peso, aquela mochila pesada nas costas, ela entrega ali. E ela volta para casa com o coração acalmado. Sabe, toda aquela tempestade, toda aquela nebulosidade saiu a partir do amor. Então, essa vivência fraterna é uma oportunidade a cada dia de dizer aquela palavra novamente. Olha como eles se amam. Verdade. Eu espero que nós possamos dizer uns aos outros, olha como eles se amam. Não ficar simplesmente só julgando os irmãos. É uma oportunidade nesse tempo, né, os irmãos que estão aqui nos acompanhando, Alessandra, nesse tempo de quarentena, de isolamento social, quantas pessoas que iam ao nosso grupo de oração e que não acompanham o grupo online, não é? E que a gente não sabe como é que está. É uma oportunidade de ligar, se preocupar, porque isso é amor, isso gera presença, porque eu creio muito nisso. O que fazia, que atraía as pessoas para a comunidade, não era só os carismas que eram vistos, mas era o relacionamento fraterno que eles tinham uns com os outros, que gerava pertença. E mais do que nunca, né, precisa dessa experiência, desse espaço caloroso de amor nos nossos grupos de oração, nos nossos núcleos, né, nos nossos grupos de partilha, grupo de perseverança. Você compartilhar não só compartilhar da dor, da alegria. Não só, porque muitas das vezes você só vai com o irmão, ou visitar o irmão quando tem alguém doente na casa dele, mas tentar manter esses laços familiares. Você está entendendo? Às vezes você fazer um café da tarde, convidar o grupo, é uma coisa tão gostosa.
De vez em quando nós fazemos isso aqui. É uma coisa tão boa, quando você não percebe, menos que você percebe, acabou, passaram 3, 4 horas de conversa, de diálogo, de compartilhamento, de trocas. Então, nós temos que viver um tempo novo. Pós-pandemia, meus irmãos, será um tempo novo. É um tempo profético do que Deus vai fazer na nossa vida, do que Deus vai fazer nos nossos grupos de oração. Os nossos grupos de oração não serão os mesmos. E nós devemos estarmos preparados para esse novo grupo de oração. Então, você tem que estar cada dia mais alicerçando a sua fé, uma fé mais amadurecida, dobrar o seu joelho constantemente, orar e clamar aí a intervenção de Deus em todas as nossas situações diárias, nossas situações dentro do próprio vivência do grupo de oração, dentro da vivência da renovação, com os nossos irmãos e assim sucessivamente. E aí eu vou entrar numa liderança comprometida. Você que é líder, você que é coordenador de grupo de oração aí, você que desempenha alguma função de coordenação, é uma responsabilidade. Tenha essa consciência de que é uma responsabilidade exercer uma liderança. Você não é não está para viver um autoritarismo. Você tem que ser ainda mais sensível. Por quê? Os seus olhos têm que enxergar o quê? O líder deve ser zeloso, deve ser comprometido, ele deve ser reto, ele deve ser servil, temente a Deus. Você tem que assumir esse posto com vigor. Olha só, meus irmãos, é servir. Você é servo, você vai servir. Você tem que ser o primeiro. Se está o teu grupo de oração ali, você tem que ser o primeiro a chegar. Tiver que varrer, você vai varrer. Tiver que lavar um banheiro, você vai ter que lavar um banheiro. Quantas vezes, meus irmãos, quando nós tínhamos seminário, que eu era coordenadora, eu chegava primeiro, eu e mais uma amiga, que eu posso estar falando dela, a Lúcia, nós chegávamos lá no grupo de oração, lavávamos o banheiro, preparávamos todas as cadeiras, arrumávamos tudo, carregava aquelas cadeiras nas costas, e depois aí eu ia pregar. Então, você que é o líder é servo, é serviço. Não é ficar lá, ó, eu estou lá na cadeira, balançando. Joel, vai lá e faz para mim. Ô, Joana, pega para mim. Vai lá. Não delegar funções. Não, você vai ter que fazer o quê? Somos chamados a servir aos irmãos. E não a nos servirmos dos irmãos e da obra do Senhor. Amém. Então, você que assumiu aí essa função, prepare para trabalhar. Prepare para ser, não para ser servido. Olha o que Jesus dizia. Eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. Então, meus irmãos, você vai ter que servir aí, tá? O tempo todo. Pode intervir, Joel. Olha, minha irmã, é uma alegria enorme tudo isso que você está trazendo para nós, porque essa questão do compromisso, do zelo que cada líder, ainda que não seja uma liderança dentro da renovação carismática, mas a liderança em serviço na igreja, não é? Sempre o princípio de Jesus, o princípio da humildade e do serviço que você acabou de trazer para nós. E o zelo, sabe, que me chama a atenção, Alessandra, que o Vinícius ele traz aqui no livro, que a liderança ela precisa ter um alto nível de comprometimento com a obra. Um alto é verdade, é verdade. É muito certo que o líder, ele não sabe tudo e ele não faz tudo sozinho, não é? Mas a gente tem braços, irmãos que nos ajudam a trabalhar junto. Por isso é importante passar conhecimento, aquilo que você aprende, passar para o outro, passar para o irmão que está chegando, olha, é assim que faz, é desse jeito que faz, serve-se desse jeito. Por quê? Vai chegar um tempo, graças a Deus que é assim, os tempos de coordenação são tempos previsíveis. Definidos, 2 anos pré-estabelecidos. Com a possibilidade de mais 2, Zé Fini. Vai chegar outro. Mas se a gente não prepara o outro também que vai chegar, ele não vai entender como que ele serve. E é muito importante entender que isso que você traz, Alessandra, é para toda a igreja.
O nosso serviço é um serviço a Jesus Cristo, na pessoa dos nossos irmãos. Por isso deve ter excelência no nosso serviço. Seu trabalho. Excelência no arrumar a cadeira, excelência Você no coordenar, no preparar carinho, né? O planejamento do grupo de oração, preparar o planejamento do ministério, da diocese, cuidar para que aquele espaço seja um local onde as ovelhas vão chegar e vão sentir, eu estou em casa, eu tenho pastor, acolhidas, eu estou sendo cuidado. Acolhidas. Entendeu? Você então, olha é muito que esse... É verdade. Você olha que esse líder, ele tem um papel muito importante. Que muitas das vezes nós esquecemos, até mesmo muitas pessoas esquecem do papel que lhe foi confiado por Jesus. Deus te deu um cajado na tua mão para você usar com toda sobriedade, com todo carinho, com todo cuidado, com todo amor, com todo respeito, com todo zelo, com toda confiança, com toda sensibilidade, porque muitas das vezes esse pastor ele tem que ser sensível a perceber que o outro está passando por uma situação difícil, vivendo uma dor ali ou uma dualidade, ele consegue enxergar. Por quê? Porque os olhos dele não vai além daquilo que ele está vendo externamente. Então, todo esse zelo, todo esse carinho tem que estar comprometido com a obra na sua totalidade. Então, prepare-se, né? Porque o tempo vai passando e nós vamos aí. Entrando na missionariedade. Oi. Alessandra, só um minutinho. Aqui tem uma coisa muito interessante que os irmãos estão colocando aqui assim. Ó. Para cada um é dado um dom, o Espírito Santo é para toda a igreja, e a Fátima de Jesus, ela diz assim, é preciso promover os irmãos, pois não somos eternos. Eu acredito nisso. Né? Aí esse olhar aí, coordenador, o bom pastor, ele forma líderes melhores do que ele no sentido, né, vamos entender o melhor no sentido de doação, de entrega, de amor e de zelo, né, promover o outro, ter aquele olhar de águia, olha, aquele irmão ali já pode ir para o encontro de formação, ó, aquele ali, ele já não pode ir ainda, ele precisa ir para o encontro querigmático, aquele ali já está preparado para ir para um encontro de 4 dias, aquele ali ainda, sabe, esse olhar que o pastor precisa. Isso aí entra onde entra esse zelo, né? Esse cuidado. É verdade, que muitas vezes ele acha assim, eu sou eterno, vou ficar aqui na minha cadeira predileta e não posso passar aquilo que eu tenho como conhecimento aos outros. Isso aí é uma verdadeira, assim, falta de cumprir com aquilo que Deus confiou a você. Não é verdade? Deus confiou aí uma liderança que você vai ter que preparar outras pessoas para estar assumindo esse papel. Sem medo. Com a confiança que você vai dizer assim, olha, o Joelson pode assumir a coordenação porque eu confio nele. Sem medo, sem resistência. É muito interessante isso, porque tem que preparar as pessoas, sabe? E sem dizer que está preparando, mas a gente tem que preparar. E como que se prepara, Alessandra? Enviando para as atividades, módulo básico. É verdade, toda a formação que tiver. O processo formativo da RCC, né? Inserir, olha, tem isso, e além disso... Escola Nacional de Líderes e Missionários, vai lá, manda. Participa. Não é? Verdade. Isso vai, outra coisa também que é importante, é verdade. Outra coisa que é importante, o coordenador, aquele que está à frente, aquele que é líder, ele tem que acompanhar também. Agora, se ele não participa efetivamente das atividades, como que ele vai conduzir o povo dele a vir? Verdade. Se você vai, olha, eu tenho uma vaga, no meu carro eu sempre faço isso. Olha, vamos lá, tem vaga no carro ainda, a gente bota no grupo. Quem é que vai querer ir? Ah, encheu, vamos botar mais um. E assim nós estamos, o quê? Preparando o futuro da renovação carismática. Porque
seja dos jovens, seja das crianças, seja dos adultos, não importa. Nós temos que atingir a todas as instâncias. Preparar o futuro da renovação. Sabe uma coisa que vem no meu coração agora, Alessandra e demais irmãos? Formação é investimento. Formação Verdade. Não é perder tempo. Quando a gente investe no nosso grupo de oração, a gente está investindo na posteridade. Meu grupo de oração vai fazer esse ano 24 anos, dia 2 de agosto. Quando se investe no grupo, né, então a gente conversa, quando há um investimento, a posteridade, investir num livro, vamos fazer essa leitura, vamos naquele encontro, vamos ouvir isso, esse direcionamento, pegar o material que a Renovação Carismática tem e estudar com o seu grupo de oração. Esse livro é tão bonito, né? Esse livro aqui, ó. Nossa! Muito bonito ele é riquíssimo. Vinícius, você tem que tirar o chapéu, né? Porque riquíssimo livro. Verdade, verdade. E vamos falando lá, tem mais sobre uma coisa, né, Alessandra? Tem a última, missionaridade. Quando você pensa no Papa Francisco, ele exortou a toda a igreja que nós temos que ter uma igreja em saída. Então, missão é isso. O próprio Jesus disse a nós, ide. Quando ele chamava, vamos lá, todo mundo seguindo Jesus. Então, você tem que ir, levar, fazer essa missão. Mas, muitas das vezes, é muito mais cômodo nós estarmos aonde? Dentro do seu grupo de oração, não é? Na sua comodidade ali, no seu espaço cativo, na sua realidade. Mas, quando é proposto para que você venha fazer todo esse caminho dessa missão que você está fazendo, vamos fazer um grupo de oração na praça. Tem aqueles, deixa disso, né? Diz assim, na praça? Mas na praça não vai dar certo. Muita gente passando ali, vai ser um tumulto. Mas o próprio Papa Francisco nos pede viver uma renovação em saída. A missão nossa é evangelizar em todos os locais. Noite de louvor, tarde de louvor, manhã de louvor. Você tem que estar o tempo todo nessa missão. Vamos fazer um grupo que nós vamos cantar. Eu vi o seu uma vez, já. Você fez lá com o pessoal caminhando, tocando lá o violão nas casas. Entendeu? Então, é isso. Isso é uma igreja em saída. Uma igreja em saída, ela não fica só dentro do seu quadrado. É chamado a sair da sua comodidade, mas com coragem, a alcançar todas as periferias. Nós precisamos ser luz, a luz desse evangelho em todos os cantos. Uma vez eu posso exemplificar que uma vez nós estávamos lá no grupo de oração, aí veio aquele desejo, aquela vontade de fazer o grupo do lado de fora. Saímos da igreja e íamos para fora. Só que aí começou a cair uns pingos de chuva. Aí o pessoal falou, aquela poeirinha que você nem sentia. Não vamos fazer não, porque aí parou. Ficou assim, aquela coisa meio assim, frio, mas não estava chovendo. Nós fomos. Fizemos o grupo ali. Era até pedido pela paz, porque estava muita violência em Angra. Nós botamos bolas em volta na praça, fizemos ali o grupo de oração. Você acredita que uma moça que estava com 2 sacolas, ela largou as sacolas, deu a mão a gente e começou a louvar junto com a gente, cantar. Essa pessoa nunca mais saiu do grupo de oração. Ela está até hoje dentro do grupo de oração. Muitas das vezes a nossa rede está sendo jogada só dentro do grupo de oração. Só que a nossa rede, ela precisa ser jogada lá de fora. Se ela tiver algum buraco, fecha esse buraco, reconstrói a sua rede e joga fora do grupo de oração. É um pedido do Papa. Então, isto é missão. Não, meus irmãos? Então, nós temos que continuar essa evangelização. Através da música católica, através das visitas às casas, dos participantes. Toda essa parte
Até com o seminário de vida também, né? Que é muito importante também. Alessandra, a impressão que eu tenho, a gente já está chegando ao finalzinho da nossa live, né? Tá tão gostoso aqui ouvir essa partilha que você está fazendo. A impressão que eu tenho, né? E eu rezo para que isso seja de fato uma verdade, né, na minha paróquia, em todas as paróquias, é que quando esse tempo de pandemia ele cessar, que vai voltar um povo muito sedento de Deus para as nossas igrejas, para os nossos grupos de oração, sabe? E eu acho que a gente precisa ter uma estratégia diferente de evangelização. Não ficar com os mesmos roteiros de evangelização, esperando as pessoas virem à igreja. E o padre lá na paróquia, você vai ter que ir vamos em busca, uma bonita acolhida para receber o povo que vai voltar, que vai chegar. E assim a gente tem que ter essa expectativa. Verdade. Esse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, eu sinto muito isso no meu coração. Não é férias de grupo de oração. Não é férias. Os grupos que não conseguem se acontecer de maneira online, mas de alguma maneira liga um para o outro, reza um texto, mas tem que fazer alguma coisa, porque o Espírito Santo, ele vai, né? O Vinícius fala isso. A gente não pode ter o ativismo, né, de ficar fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, não fazer nada, mas ao mesmo tempo a gente precisa pedir a Deus esse ímpeto de, mesmo nesse tempo de quarentena e de pandemia, anunciar Jesus Cristo com a nossa vida. E, se necessário for, com palavras. A Ana Cleide, minha irmã de sangue, ela coloca aqui assim, olha, a definição de liderança de James Hunter: a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente, visando atingir objetivos comuns. Veja. Olha que profundidade. Ele é um entusiasta. Ele anima, ele coloca para frente. É verdade. É aquilo que Padre Jonas, ele fala. O problema é meu e o rosto é dos outros. Não é, então, essa identidade que você traz, que é expressada dentro do nosso grupo de oração, requer de nós, servos, esse ímpeto, esse ardor, que é o próprio Deus que coloca dentro de nós, não é? Alessandra, eu queria que você fizesse, por favor, suas considerações finais, não é que você, se tivesse mais alguma coisa para falar, coloque para a gente rezar um pouquinho e já preparar para o final dessa live. Eu, assim, só posso agradecer a vocês a participação, né? Sabendo que nós estamos aí, não é um ativismo, mas nós estamos participando de bastante atividades online. Louvado seja Deus, que a palavra precisa ser anunciada, nós precisamos partilhar. Fico muito feliz, assim, pela sua participação, Joyce. Eu sempre acompanho, mesmo às vezes depois que passa, eu vou lá para assistir, né? Mas, assim, é uma felicidade poder compartilhar com vocês, falar um pouquinho, né? Porque aqui nós não tivemos o tempo hábil para poder falarmos de um modo, assim, tão grandioso como se fosse uma formação, né? Mas, assim, eu fico muito feliz de poder partilhar de tudo isso, um pouquinho da identidade da renovação católica expressada por cada grupo de oração. E eu peço que o seu grupo, a cada dia, tenha esse rosto, seja sinal de Pentecoste na vida de cada irmão. Que cada um de nós possamos, a cada dia, mudar, se transformar, viver um processo de conversão e um batismo genuíno dentro do grupo de oração. Que aquilo que Deus criou nunca se acabe. Nunca se acabe. Assim, eu sou muito grata, muito grata. Muito obrigada mesmo, Joyce, pelo convite. Tá bom? Alessandra, eu que agradeço, nós que agradecemos por você dispor desse seu tempo para partilhar todo esse conhecimento seu, né, essa experiência que você tem com o Ministério de Formação, que eu sei que você é formadora, além de ser coordenadora da Diocese. É uma alegria enorme, não é, a gente poder partilhar dessa preciosidade
que é o nosso movimento eclesial. Né? E os irmãos também que participaram aqui conosco, muito obrigado, né, porque você esteve presente nesse momento. Então, eu queria que você fizesse a oração final, Alessandra, já preparando para a gente encerrar esse momento. Senhor Jesus, eu te louvo e te bendigo, Senhor, por essas pessoas que estão aqui assistindo, que participaram, Senhor. Vai agora derramando o Espírito Santo sobre elas, que elas possam sair daqui, Senhor, desse momento, com uma experiência nova. Que tu venha acalmar os corações, Senhor, revelando a cada uma delas que elas são pessoas especiais. Que o amor de ti, Senhor, pode modificar a cada vida, Senhor Jesus. Eu te peço que o Espírito Santo vá agora adentrando as mentes, retirando todo o medo, aliviando o coração, dando tranquilidade. O Senhor, nesse momento, Ele fala com a pessoa de um modo agora. Ele falando aqui, você que está com medo, Ele diz, não precisa ter medo, eu estou com você. Você que está sentindo sozinha agora, nesse momento, eu estou contigo. Sou eu o teu Deus. Sou eu o Deus que cura, que acalma. Essa tempestade vai passar, filha minha. E o Senhor coloca a mão agora no coração de uma pessoa. A chama do teu amor em nossos grupos de oração. Reaviva, Senhor, a identidade carismática. Reaviva, Senhor cada um Jesus. dos nossos grupos de oração. Senhor. Pai querido, Reaviva, em Senhor, nome de Jesus, que esses grupos, derrama Senhor o teu Jesus, Espírito sejam Santo revigorados, e Senhor. reaviva Derrama, a Senhor identidade Jesus. e a espiritualidade Reaviva, Senhor Jesus. em nossos Reaviva, grupos Senhor. de oração, Senhor. Reaviva, Senhor Jesus. Reaviva, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Senhor, mostra um círculo sobre muitos grupos de oração, um círculo de fogo. E a palavra que vem Sou eu quem é amor. aqueço. Amém. Sou eu quem Amém. aqueço os vossos corações. Amém, Senhor Jesus. Com a minha Amém, presença. Senhor. Eu Amém, vos Senhor sacio com o meu amor. Amém. 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 A palavra que vinha era amor. Dentro desse círculo de fogo. Um amor muito grande sendo semeado. E esse amor, ele vai gerar uma transformação dentro desse grupo, uma identidade eficaz a cada um de nossos grupos. Obrigada, Deus de amor. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada. Obrigada, Senhor Jesus. Louvado seja, Senhor. Amém. 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 Muito obrigado. Amém. Muito obrigado, Senhor. Alessandra, obrigada mais uma vez, também, muito Joel. obrigado. Meus Muito irmãos, obrigada a você na próxima... pelo convite. Amém. Na próxima terça-feira, dia 21, nós temos a presença do Padre Antônio José, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, que vai falar para nós sobre transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Então, às 18h30, nós estaremos reunidos. E no sábado, nós temos uma live sobre depressão e autolesão com a psicóloga Selma. Tá bom? Então, uma santa noite para vocês. Deus abençoe. Que a Virgem Maria guarde Deus e proteja cada um de amém. nós. Amém. E estivemos unidos e reunidos. Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau, amém. Alessandra. Deus abençoe. Tchau, pessoal. Um abraço virtual, olha. Um abraço virtual para você. Também, coraçãozinho para você, ó. Deus abençoe. Amém. Tchau. Deus abençoe. Fica com Deus. Tchau.